Olá. Independentemente de outras considerações, admiro quem é desinibido. Um dia li um estudo que concluiu que as pessoas tímidas são mais inteligentes do que as outras. Gostei da ideia, já não se perde tudo. 1. Fábio Nogueira. Nas casas de swing daqui de São Paulo não existe a agressividade dos seguranças. Se alguém se comportar mal, os seguranças o retiram do local de forma extremamente discreta e sem violência. Quanto a tocar as pessoas, eu frequento casa de swing há 40 anos e sempre fui estimulado a tocar as pessoas. Na verdade, minhas duas ex-mulheres adoravam ser elogiadas o tempo todo. Claro que existe a regra maior de todas, não é não. Se alguém te toca e você diz não, o cara tem de parar na hora. Mas isso pedir licença para ir chegando, eu nunca vi em casa de swing. Eu próprio cansei de ter meu crocodilo elogiado por mulheres que eu nunca tinha visto na vida. Então acho que esse lance de toque depende muito da cidade e da casa. Impressiona-me ele frequentar casas de swing há 40 anos. E também as duas ex-mulheres dele terem adorado serem elogiadas o tempo todo. E pelo que diz, ele também. Mas quem vai para estas casas vai com outro espírito. E fala também na regra, não é não. Respondeu a dona do canal, Rafaela. Entendi. Obrigada pela informação, Fábio. Realmente não vou voltar em casas de swing em São Paulo mesmo. Eu achei que era algo exclusivo da Inner, sempre lembrando que passaram a mão em mim. Eu estava no ônibus e de roupa. Então estava obviamente não aberta para isso e sim conhecendo os ambientes. Aqui no Rio normalmente chegam nas pessoas que já estão almoçando e obviamente o primeiro lugar que eles colocam a mão nunca é na bicicleta. E o que mais me deu nojo foram os funcionários que vários falam conserva. Então realmente se isso for algo de São Paulo, eu não vou e não recomendo para nenhuma pessoa iniciante ir, pois vai ficar com uma péssima impressão. Respondeu a Rafaela, a dona do canal, condena as casas de swing de São Paulo por falta de civismo e recomenda as do Rio de Janeiro. Não parece que se possa generalizar, mas pode ser uma tendência. Respondeu o Fábio, as pessoas só passam as mãos umas nas outras nas áreas internas, obviamente. No vídeo você não diz isso, e sim que em lugar nenhum das casas de swing as pessoas devem passar a mão. Não faz sentido você ir a um lugar de troca postal se você não pode encostar em outra pessoa. Mas nas áreas sociais, de facto, isso não é comum. Já fui em casa de swing no país inteiro e em vários lugares do exterior. O toque é uma atividade elementar e o que permite a aproximação. O não vem depois. Me espanta muito que no Rio o toque seja proibido em qualquer lugar de uma casa de swing. Aqui impressiona-me que ele já foi a casas de swing no país inteiro, sendo que no Brasil existem mais de 5.000 municípios. 2. Renata Rodrigues. Eu vou só de vestido e sem caipirinha e costumo ir sozinha. Meu marido nunca descobriu. Não sou moralista, as pessoas que façam o que quiserem, desde que não prejudiquem ninguém. Mas uma coisa que abomino é a traição e a falta de honestidade. Não concebo uma relação desleal, seja ela de amor ou de amizade. E se o nome dela aqui é verdadeiro, o Sr. Rodrigues pode ler o comentário da sua esposa. 3. Maggie Costa. Para mim é tudo lotaria mesmo. Alguém disse que não é? A Rafaela com uma resposta desarmante. 4. Adriana Reis. Eu fui e não me senti à vontade. Sou 100% heterossexual e não achei legal as investidas de algumas mulheres, mesmo avisando que eu não tinha interesse em ficar com mulheres. Foi desagradável demais, principalmente vendo meu marido botando pilha para me ver relacionando com mulheres. Os homens todos foram carinhosos e me deixaram muito satisfeita. A Adriana não gosta de investidas de mulheres, mas o marido tem interesse em vê-la em cenas estéticas, como os homens costumam gostar de ver.
mas ficou muito satisfeita com os homens que diz terem sido muito carinhosos para ela. 5. Joel Nascimento. Eu fui em uma casa de swing. Minha esposa saiu de lá toda quebrada. Risos. Espero que no bom sentido. Risos. O Joel mostra-se divertido por a sua senhora ter ficado exausta de ter feito reflexo com outros homens. 6. Simone Dora Meira. Fui em uma amei há 9 meses. A Simone foi swingar há 9 meses e se engravidou. Quem será o pai da criança? 7. Paulo José Borges. Risos. Fruta de graça. Risos. Os homens agradecem. Risos. Se pagar 300 reais a enterrada é de boas para vocês, então tudo certo. Pelo menos para liso elas não dão. Aqui ela diz que são 300 reais a enterrada. Será a enterrada ou a entrada? Deve ser a entrada. 8. Benito Anunciato. Pela idade que ela aparenta, começou cedo e entende tudo completamente. Está mais larga do que as estradas dos Estados Unidos. Qual é a minha idade? Fiquei curiosa. Risos. A Rafaela respondeu novamente na desportiva, mas não comentou sobre se está mais larga que as estradas dos Estados Unidos. 9. Quem quiser conhecer o espaço liberal mais bem avaliado no Rio de Janeiro, venham para a Riosine. Amo. Sempre que posso, estou indo. Fui ver este canal e a casa é um espaço chique, não é para todas as carteiras. Mas as mulheres, como nas outras casas, não devem pagar. 10. Marcos Pinto. Cora, você já tem 10 anos de swing. Começou com uns 13 anos? Ganhei o dia, risos, mas comecei com 17, perto de fazer 18. Mesmo assim, começou bem novinha. 11. Claimir Ferreira. Eu tenho medo de não levantar a ferramenta na hora. Risos. É normal acontecer. Aqui ela a mostrar compreensão para a dificuldade de se vencer a lei da gravidade. O próprio Newton nem sempre foi bem sucedido. 12. Júnior. Quando eu e minha esposa vamos, ela só usa salto alto e um micro vestidinho para facilitar o acesso. Risos. Mais um marido orgulhoso da sua esposa facilitar o acesso a outros homens. 13. Jefferson. Essa aí viu mais crocodilo na vida do que a gente viu de poste na rua. Risos. Concordo. E mais uma resposta desarmante e bem-humorada da Rafaela. 14. João Oliveira. Bombeiro é melhor. Sim, depende do que a pessoa quer, mas eu também gosto mais. Aqui continua desinibida e dá a entender que também faz reflexo recebendo dinheiro. 15. Pergunte ao pastor. Moça, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. A velhice chega para todos. Um dia a saúde acaba, o corpo escultural muda, aí vem o arrependimento por ter estragado a vida. Sem esquecer as doenças sexualmente transmissíveis e sem esquecer que o seu corpo é templo do Espírito Santo, lembra que a sua salvação vale mais do que todos os prazeres carnais e promíscuos. Sou ateia, pastor, mas até a sua galera também está na mesma. Risos. Dá uma olhadinha no pastor que ficou famoso essa semana no Twitter. Uma ateia e um homem que acredita na existência de Deus, que sabe que ele não gosta que as pessoas tenham prazeres carnais e promíscuos, e ela a lembrar que muitos religiosos dizem uma coisa e fazem outra. 16. Avante CCS. Um dia levei a minha amante e deparei com o meu cunhado e depois de uma semana minha esposa pediu o divórcio. Quem anda à chuva, molha-se. 17. Marcos Santos.
Já levei minha ex-namorada, ela ficou só de calça pequenina e fio nos dentes. Foi muito bom. Eu creio que ela não tirou a calça pequenina e o fio nos dentes porque se podia constipar. 18. Waifu capitalista. Eu vou para um. Vou chupar umas balas enquanto o meu noivo assiste. Nesta rime está muito engraçado. 19. Wagner Brandão. O cara tem que ter muita coragem para ver outro cara sentando o estereótipo na mulher dele. Esta expressão não conhecia. 20. Tiago Borges Flauta Pan. Antes que venham falar do porquê eu vim aqui, somente para deixar essa mensagem que Jesus salva e não quer ver você no inferno. Ele, não eu, julgará os adúlteros, farmacêuticos, participantes de orgias, todos que estão no pecado postal e etc. Aproveite enquanto é tempo e você está em vida. Arrependa-se da sua vida pecaminosa e entregue sua alma na mão de Cristo, para Ele tirar você das mãos do inimigo das almas e não ires passar a eternidade no castigo eterno. Mais um que acredita que Jesus está vivo e que Ele não gosta de adúlteros, farmacêuticos e participantes em orgias e que os vai castigar para toda a eternidade. 21. Reinaldo Silva. Eu também não tenho vergonha de almoçar na frente de outras pessoas. Já fui na praia de nudismo e almocei lá. Que eu saiba, as praias de nudismo não são lugares para refeições. 22. Elzelina Vitória. Meu sonho ir, mas e o medo de ir sozinha? Chorar. Chama uma amiga ou um amigo. Responde a Jordana Maciel. Flor, eu também estava com receio, mas é tão de boa e é muito respeitoso. O que me deixou mais tranquila foi falar com a dona e chegar bem cedo no primeiro dia, até você perder a vergonha. A solidariedade na promiscuidade. 23. Vemerson Bueno ADV. Quantas DST você já pegou? 565. A Rafa continua insuperável nas respostas. 24. Hugo Diego. Será que alguém vai ali só para olhar sem fazer nada? Risos. No mínimo 50% vai só para olhar. Caligrafia ao vivo. 25. Nuno Soares. Gostava muito de ver o pai e a mãe aparecerem nesses locais. Bom, a maioria das pessoas que fiz amizade no swing não só são casados, como têm filhos. Então às vezes posso encontrar seus pais também. Quem sabe até não já peguei. Demolidora Rafaela. 26. Bruno Cossenzo Rodrigues. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, vou muito nesses hotéis de Moscatela. Eu adoro que elas fazem massagem na minha barriga, tenho muita equitação, com isso adoro massagem na barriga. Eu sou até o bebezinho delas, amiga. Curioso, este anima-se com massagens na barriga. 27. Cristiel Chaves. Que loucura, risos. Recebi um convite desse do meu namorado. Risos. Parece que a Cristiel vai entregar as chaves dos seus cofres. 28. Universo Eu Sou. Então você jovem é viciado em casa de swing? Está mais goiabada que peneira, porque os caras que vão nesse lugar é para aromatizar tudo.
Creio que as goiabas não aumentam. Devem ser sempre as mesmas. 29. Márcio RJ. Essa é para casar. Porquê? Lembrando que swing é troca de casais, então 90% das pessoas ali são casadas, inclusive nesses 10 anos eu era também. Mais um arrumado. 30. LS. A casa de swing do inferno vai ser bem melhor, confia. Sim, deve ser reflexo escaldante. 31. Emerson Eckstein. Já fiz gagos na bagageira com a minha esposa muitas vezes e ela gostou muito. O Emerson é altruísta, participa e dá a participar e ela gosta muito. 32. Everton Barbosa. Gente criticando a menina por causa da preferência dela. Vocês só podem ser muito sem noção. Agora o Papa, eu tenho curiosidade para ir num troço desse, mas pagar 300 conto para entrar, o crocodilo já vai triste e nem sobe. Depende do ponto de vista. 300 para muitos não é nada, entende? Cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Os pobres estão sempre em desvantagem. Até desmoraliza o crocodilo. 33. Marcelo Ricartis. Zero tabu com 2 dedos no canguru. Marcelo, um poeta. 34. António Carlos. Eu estou procurando um apicultor de casal para passar um final de semana aqui no meu sítio. O António quer um homem para ele e para a mulher. 35. Vandelino Cardoso. Isso não agrada a Deus. Mais um senhor que conhece Deus pessoalmente. 36. Isabela Alves Oliveira. Esta moça vai ser uma mulher casada séria, uma dona de casa esperando pelo marido chegar do trabalho para dar todo o amor do mundo. Já fui 10 anos, ou você acha que eu fui sozinha para o swing a primeira vez? Ok, tudo bom. A Isabela lançou uma pedra, mas não foi bem sucedida. Não estava à espera da resposta, mas foi simpática no final. 37. Já cumprimentou quantos lá? Risos. Uma pergunta indiscreta. Do JSG Guitar. 38. Flávio Cândido da Silva. Jesus Cristo está voltando. O que Jesus pensaria disto? A Rafa festeja. 39. Tiago Dark. Abro o YouTube e me vem esse vídeo de suborno. Porquê? Fins dos tempos mesmo. O maravilhoso é que os subornos sempre clicam para assistir. Risos. O algoritmo é perfeito mesmo. Mais uma resposta com espírito, mas esta mazinha. 40. Lili Cabre. Faz sentido mulher solteira indo sozinha? Vai encontrar homem lá? Sim, dificilmente serás ignorada pelos homens. 41. João Lobato. Quero ver quando vocês chegarem frente a frente com o Todo-Poderoso. Até eu me assustei e não estive lá. 42. Sal Friza. Mulher solteira entra grátis. Pode chuviscar à vontade e torear com quantos caras ela quiser, até ficar com as pernas moles e a sulfamida assada. Sem gastar um único centavo, se for bonita de rosto e de corpo, será muito cobiçada. Um filósofo do Nexo. 43. Stephanie Romão. Sinto muita vontade de ir em uma. Vai lá, Stephanie, depois conta aqui. 44. Tremem Besauro. Sai dessa vida, mulher.
Tu é bonita. Dá tempo de ser outra artista sem ser do anexo. Os peitos vão cair, a compota fica feia. Aí, museu. Passou o tempo e você não guardou dinheiro. Estou falando de dinheiro e não um pouco de dinheiro. É normal que aconteça com as frutas, não, ou as trutas. Mas não sei como ela ganha a vida. 45. Jorge Teixeira. Que pena que sou velho e nunca conheci isso. E por aqui não tem dessa forma. Tristeza. Mas a maioria do público no swing tem mais de 40. Conheci muitos casais com mais de 30 anos de casados no swing. Tem algumas casas que o público é mais jovem, mas no geral são pessoas bem mais velhas. Não se sinta limitado. 74. O Jorge lamenta não ter andado na swingada, mas agora, com o comprimido azul, acho que dá até aos 94. 46. Star. Tenho vontade de conhecer e ficar com 2 pêssegos e deixar as pessoas olhando. Epá, é mesmo Star, estrela. 47. Fernanda Barata. Perfeito. Quero ir com o meu marido. A Fernanda vai sair barata. 48. Machado do Triciclos, São Paulo. Pode quase tudo, inclusive entrar com celular. Acho errado. Ainda tem isso, risos, tinha esquecido. São Paulo é mais liberal. Filmar para mais tarde recordar. 49. Moisés Moreira Grandi. Eu duvido se o cara tem uma mulher bonita e exuberante se ele a leva em uma casa de swing. Se surpreenderia então. Ela garante que nas casas de swing há mulheres bonitas e exuberantes. 50. Sílvio de Assis. E aposto que ela ainda tem coragem de ir à igreja. Eu sou ateia, Sílvio. Pelo jeito você não é bom com apostas. Uma vez mais a Rafaela a mostrar atenção e inteligência. 51. Júnior Figueiredo. Estou com medo é de não me deixarem entrar, mesmo mostrando o meu documento, risos. Tenho 24 com cara de 15. Mostrando o documento entra sem problemas. Ufa! Aliás, vídeo incrível. O Júnior está aliviado. Tem cara de 15, mas vai entrar. 52. Manuel Ferreira Pimenta. É um vinhedo, Sr. Alfredo. Não é o facto de ser depravada, é o de vir para aqui dar a cara. As meninas dar a cara deve ser meninas a dar a lona. E assim vai. Temos aqui um português. É Manuel, fala no vinhedo, Sr. Alfredo, e também na lona. 53. José P. Conteiro. Um dia eu fui em uma, tinha tanta mulher feia, mas tanta mulher feia, que fui obrigado a aborrecer a minha. Mais um comentário em que me ri. 54. Paulo Roberto da Silva Andrade. A degradação moral de uma sociedade começa e termina no fundo do poço, onde o poço são pessoas sem nenhum tipo de senso moral e o fundo são as consequências sem limites do que sofrerá o pervertido. Muitos imaginam que o pior são as DSTs, muito pelo contrário. É na alma que o pervertido irá pagar o preço pelas escolhas e atos praticados. Exemplos não faltam. Imagine você pai ou mãe de família, honesto, íntegro, e criou seus filhos para serem motivos de orgulho através do caráter deles. Num belo dia, se deparam com tipos como essa donzela. Que tal se amanhã ela for a esposa de algum dos senhores? Teria orgulho do passado dela? Deve ser algo terrível alguém elogiá-la na sua presença pelas traquinagens feitas no passado com ele e os amigos num tal swing. Risos. Eita, como se esforçou! Mas falhou quando não decidiu olhar minha vida antes de comentar. Daí o comentário fica ainda mais engraçado.
A Rafaela continua sem se sentir afetada. 55. Barbie. Vou em uma essa semana. Estou ansiosa. E será que o Ken sabe que vais? 56. Ju Oliver. Eu sempre vou quando acontece gagos na bagageira. A Ju Oliver gosta de piadas mistas. 57. Carlos Lopes. Isso é um inferno. Gente sem vergonha que prostitui a mulher, depois sai na rua dando uma de santa. São médicas, juízas, etc. Mas com o peru ensolarado. Só a consciência, Deus e o diabo sabe do que esse povo faz. Mas um dia a morte julgará essas mulheres. Deus e o diabo interessados com o que se passa nos braços. 58. Dina e Silva. Adorei. Tenho muita vontade de ir, mas tenho vergonha, pois não sei como me comportar. Vem a uma casa legal e diz que é a sua primeira vez. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre há ajuda por parte de quem quer viciar. 59. Renata. Essa guria é mais rodada do que um prato de micro-ondas. Expressão muito engraçada, mas que também se aplica aos homens. 60. Leandro dos Santos. Eu nunca fui em casa de swing, mas o único ambiente que eu frequentaria é o Glória Holística, que eu só boto o pé para dentro do cachaço e curtir a sensação de ser elogiado por mulheres experientes e estourar o champanhe nelas. Mais um que me ri pelo champanhe. 61. Cooperic. Como conversar minha parceira a ir nesta baladaça? Como sou bem dotado e bonito, sei que vou me dar bem, mas a minha mulher está meio quebrada, daí tem vergonha. O Cooperic tem boa autoestima, considera-se bonito e bem dotado. 62. Alaor Negroar. Parabéns pelo canal. Eu e minha esposa decidimos fazer swing. Queríamos um grupo só de casais, sem solteiro. É mais fácil fazer com conhecidos ou desconhecidos. Recomendo com desconhecidos primeiro para rolar menos ciúmes. A maioria das casas que eu conheço só são casais. E mesmo as que aceitam solteiros, apenas em alguns quartos específicos que eles podem entrar. A experiente Rafa a alertar que pode haver ciúmes trocando o parceiro ou parceira com um casal conhecido. 63. Luís Lima da Cunha. Entre swing e bombeiro não tem diferença. Bombeiro você paga para almoçar e tem garantia que vai almoçar. Swing você não paga para almoçar e também não tem garantia disso. Então só nessa parte eu acho que já tem bastante diferença sim. Mais uma vez fala a voz da experiência. 64. Marcelo Escher-Off. Num futuro bem próximo, certos seres humanos, grande número, estarão se comportando igual aos instintos caninos. Na rua, uma mulher rodeada de homens em busca de satisfação postal. Da mesma forma que vemos os cães, mas o instinto é da reprodução. Ó Marcelo, o instinto é o mesmo. 65. Paulo Castro Ressonante. Se eu me interessar por uma mulher, eu me dirijo diretamente a ela? E se um cara querer minha acompanhante, ele deve oferecer a dele em troca? Tenho muitas dúvidas, mas a ideia é edificante. Se ela for casada, é mais educado conversar com o marido antes e deixar a conversa fluir naturalmente depois. Não, ninguém oferece ninguém em troca. Tudo é natural, as pessoas não são objetos umas das outras. Com jeitinho, a coisa vai. 66. Ronaldo NYC. Eu nunca fui num swing, mas eu vi depoimentos aqui no YouTube que a grande maioria é tudo sem camisa pequenina.
Literalmente nunca vi ninguém almoçando sem camisa pequenina no swing, a não ser o marido com a esposa. E não, eu não sou moralista nem hipócrita, cada um faz reflexo do jeito que quiser. Mas em 11 anos nunca vi, e olha que já fiz isso em cidades e países diferentes. Rafaela, uma artista internacional. 67. Priscila Marques. Sobre a bolsa, qual a melhor levar? Ou você não leva nenhuma? Eu levo bolsa pequena, transversal, porque é o estilo de bolsa que já uso normalmente. Finge que você vai em uma balada, tipo isso. As senhoras sempre preocupadas com a aparência. 68. Gino César Milesi. Fui uma vez com a minha esposa, a irmã dela e o marido. Não conversámos com ninguém, mas gostei da educação. Porque você não conversa com a sua cunhada e deixa o seu concunhado conversar com a sua esposa? Até podem trocar lá em casa e foram ver como param as modas. 69. Roberto. Isso se chama perversão pura. Eu jamais aceitaria minha namorada ou esposa conversar com outro homem. Imagino como olhar nos olhos do companheiro ou companheira depois disso. Mas Roberto, o que te faz pensar que isso faz diferença para quem pratica? Sério mesmo, não estou zoando. Às vezes vale uma autoanálise, tipo, que importância eu tenho nesse meio ou para essas pessoas? Porque essas análises evitam a gente de passar muita vergonha na internet. O vídeo é um vídeo informativo. Em nenhum momento eu falei para o Roberto libertar a esposa para a gente, que é egocentrismo. Haja liberdade de optar quando exista honestidade e não se prejudique ninguém. 70. Rodolfo Prieto. Aqui em São Paulo é normal tocar e ser tocado sem pré-autorização. Obviamente que não na pista de dança, mas dentro dos lugares reservados. Bom saber, pois nem vou chegar perto. Risos. A Rafa não gosta de ser elogiada sem autorização, mesmo no forró bodó.